Olá, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras do Corinthians. Falemos um pouco sobre a derrota do Timão para o Red Bull Bragantino. Mais um espetáculo horroroso da equipe do Corinthians. Mais um serviço prestado desde o banco de reserva do técnico do Corinthians, Silvinho. Horroroso para a equipe corintiana. Depois do Corinthians empatar com o Palmeiras, até jogando futebol interessante, até jogando melhor do que o Palmeiras. Muitos talvez tenham achado aí que a equipe tinha se encontrado, de que o Silvinho de repente fosse o técnico e tal. Não é, gente, não é, nunca foi técnico, gente. Nunca foi técnico, ele foi assistente ali do Tite, né? Acha até que é o Tite. E parece que ele acha que é o Tite, ele tem algumas ideias do Tite, mas ele não consegue colocar em prática as ideias do Tite. Eu avisei. Quando ele foi convocado, quando ele foi contratado pelo Corinthians, eu avisei. Por que ele foi contratado? Porque ele é um amigo. Ele é um amigo, gente. Ele é um amigo dos dirigentes. E o amigo dos dirigentes do Corinthians hoje são profissionais que sempre vão ter as portas abertas para trabalhar no Corinthians. Amigo, não é competência, é amizade. Amizade, né? Então, de novo, né? Agora, gente, na hora de criticar o Silvinho, vocês precisam entender, é necessário criticar. Que seja de forma construtiva, aliás, tem que ser de forma construtiva. Também a gestão do Ilho e de todo o pessoal do futebol do Corinthians. Foram eles que buscaram o Silvinho. Eles que entregaram uma aposta como técnico, né? Entregaram uma equipe de futebol cheia de problemas para uma aposta como técnico, para um cara que não é técnico, é uma aposta. O Juninho Pernambucano, que é um cara que é muito ligado à defesa do Brasil em todos os aspectos, todos os sentidos, trabalhando ali no Leão, né? Sendo dirigente do Leão, ele contratou, deu todo o apoio do mundo para o Silvinho. Todo o apoio do mundo. Ele se decepcionou absurdamente com o Silvinho. Precisamos demitir o Silvinho, né? Ficando constrangido com a demissão, inclusive, do Silvinho, pelo trabalho prestado do Silvinho à equipe do Olympique Lyon. E eu diria para vocês, quase 100% dos torcedores do Lyon não suportavam o Silvinho. Não o suportavam. E na época, quando ele estava no Lyon, inclusive, eu lembro que eu fiz críticas a ele lá no Twitter, muita gente veio defendendo. Muito corintiano, inclusive, veio defender o Silvinho, é um grande técnico. E agora, quando ele foi contratado, teve muita gente também que falou, não, ele pode ser diferente, não, que não sei o quê, tá aí. É isso. É isso. Olha, hoje há torcedor do Corinthians que ainda defende o Silvinho, que defende a qualidade do técnico, né, Silvinho. Sempre tem. No Lyon, era quase 100% dos torcedores falam, não, pelo amor de Deus, desaparece com esse cara aqui, ele é horroroso. O que a gente viu no jogo contra o Red Bull Bragantino, acontecia toda hora no Lyon, né? Um monte de volante. Uma linha, ele chegou a fazer no Lyon, gente, no jogo, contra a equipe do interior da França, ele chegou a colocar uma linha de 6 defensores. 6 defensores contra a equipe do interior da França. Aí teve gente também falando, não, o Silvinho, como assim o Silvinho, José é defensivo? Ele não é defensivo, ele é ofensivo, não sei o quê, tá aí. Jogou com 3 volantes, colocou volante para jogar. Quando ele faz substituição, ele coloca volante para jogar. Né? Tem esse tal do Léo Natel, tem alguma questão aí, gente, precisa fazer uma investigação para saber por que todo técnico do Corinthians apoia esse tal de Léo Natel, sempre prestigiando o Léo Natel, colocando o Léo Natel para jogar. E pouco a pouco vocês vão observar que a base está sendo deixada de lado. Então também eu vi isso sobre o Silvinho. Não, ele sabe trabalhar com a canteira, com a base do Corinthians, tal, não sei o que, é um cara que tem entendimento. Tem nada. Essa outra grande mentira tem sido contada aqui no Brasil em relação a alguns técnicos. O Diniz, do Santos, é um deles. O Silvinho no Corinthians foi uma narrativa também contada por muita gente sobre a capacidade do Silvinho de trabalhar com o garoto da base. Ele, pouco a pouco, está deixando a base do Corinthians para escanteio. Está deixando, né? E as substituições é de cansar. Já entra errado com o Luan como falso 9. O problema do Luan, o Luan não pode ser falso 9, gente. O Luan não tem velocidade para ser falso 9. Engana-se quem acha que o centroavante não precisa ter velocidade. O centroavante precisa ter, não é tanta velocidade, mas ele precisa ter movimentos rápidos. O Luan não tem. Ele precisa ter movimentos rápidos para sinalizar para os outros jogadores, né, o posicionamento, a forma como ataca espaço. Então ele abre espaço, permite com que... Agora, antes dele abrir espaço, ele já sinaliza para os outros jogadores, né, que espaço eles precisam atacar. O Luan não é esse jogador. Ele não tem esses movimentos. Ele é muito lento para aquela posição ali. Lento mesmo, né, de cabeça, movimentação, ideia. Não é esse jogador. O Silvinho não entendeu isso. E aí entra o Ramiro.
O Ramiro, é isso. Para jogar ali naquele setor. É um absurdo, gente. Realmente é um absurdo. Vamos lá. Uma fala do Zé Elias, né, do grupo Disney. Abre aspas. Não era o Mancini, tá, o problema, né? Não é o Silvinho. Você pode colocar o Guardiola ali. Ele não vai fazer milagres. Fecha aspas. Essa é outra narrativa mentirosa que estão contando para vocês. É uma narrativa mentirosa e tem muito torcedor e torcedora do Corinthians que está entrando nessa. Tem muita gente, como vai ter gente aqui nos comentários falando, o time é horroroso. É horroroso mesmo. Ah, o Zé Elias está certo e tal, não sei o quê. Né? É uma narrativa mentirosa. Técnico faz diferença. Técnico faz diferença. É claro que para o técnico fazer diferença, também a gestão tem que fazer alguma coisa. Primeiro, cadê a barca do Corinthians? Tem um bando de tranqueira ali que precisa sair, que o seu Duílio contratou, esse irresponsável contratou, e que precisa mandar embora. Porque dificulta para o técnico quando ele encontra que se depara com um monte de tranqueira ali no elenco também. Não é isso? Agora, um técnico faz diferença. Um Guardiola é um técnico que faz diferença. O que está acontecendo no Fortaleza? Tinha vários jogadores que os torcedores já não suportavam no Fortaleza. Aí chega o Vojvoda, e esses jogadores estão jogando demais hoje no Fortaleza. Olha o Defensa e Justiça da Argentina. Olha para aquela equipe. Qual é o grande jogador de destaque que tem no Defensa? Os técnicos fazem diferença no Defensa e Justiça também. O Barcelona de Guayaquil teve uma grande temporada. O Barcelona estava destruído, gente. Destruído, muito parecido com o Corinthians. Um técnico sozinho fez a diferença, inclusive o técnico que foi atrás das próprias contratações. Tinha jogador que não queria jogar no Barcelona. O técnico se encontrou com alguns jogadores para levá-los para o Barcelona de Guayaquil. Olha o resultado. É hoje uma das grandes equipes na Libertadores, fez uma grande fase de grupos e é uma das favoritas para avançar, continuar avançando na Libertadores. Para mim chega pelo menos às quartas de final da Libertadores. O técnico fez diferença no Barcelona. Grandes técnicos fazem realmente diferença. Aí o cara me vem com uma frase dessa, não era o Mancini. Era o Mancini sim. Era porque ele era ruim. É o Silvinho sim, porque ele também é ruim. Então a questão é o seguinte, o campo, esses caras, esses comentaristas que são ex-jogadores de futebol, eles são um tanto quanto empíricos. Então na verdade eles deveriam olhar bastante para o campo, para o que está acontecendo no campo. E deveriam também ter outras referências, né? Então, estudar, né? Estudar futebol. Não é só que você viveu como futebol, Zé Elias e outros, Casagrande também, e muitos outros. É também estudar futebol. É estudar modelo de jogo. Vocês ganham muito bem, cara. Vamos estudar, gente. Né? Então, só que do ponto de vista do campo ele está errado. Porque se ele olhar só para o campo, ele vai perceber que o campo está dizendo que o Mancini não fazia diferença porque é ruim. Porque o Mancini é um técnico ruim, gente. É um técnico horroroso. O campo não está fazendo diferença no Corinthians hoje, o Silvinho, porque o Silvinho é horroroso, seu Zé Elias. Você deveria entender isso, porque você foi jogador, você esteve no campo, você passou por treinadores bem diferentes. Você deveria saber disso, e não sabe. Então não é o campo, né? Ele deveria saber, por exemplo, que o campo fala alguma coisa, mas não é o campo e também, né? Ele diz que o técnico não faz diferença, o técnico faz, ele deveria saber, porque ele é um cara que veio do campo, né? Agora, além de tudo, é uma frase, né, completamente irresponsável. Por quê? Porque é um tipo de frase que continua a educar errado o torcedor sobre a visão do futebol. A missão de um comentarista de futebol é fazer com que o torcedor entenda o jogo a partir do que acontece dentro de campo, né, encaminhe o torcedor para não ficar iludido sobre os acontecimentos. O Mauro César Pereira é muito criticado na mídia por muita gente. Ele geralmente pega pesado mesmo com alguns técnicos, com alguns trabalhos. No fim das contas, muita gente acaba percebendo, querendo ou não, que ele estava certo. Entende? Então, o antipático para muita gente é o cara que muitas vezes acerta. Por quê? Porque ele está fazendo um esforço sempre para tentar fazer o torcedor entender. Você pode discordar do cara, não gostar do cara, odiar o cara, mas ele tem esse trabalho. Mas tem comentarista que gosta de se aproveitar do momento, né? E embarcar nessa, como grande parte, né, vai concordar com o cara com uma frase dessa, então ele pega e emite uma frase dessa, né, que não é que o técnico não faz diferença, faz sim, faz diferença sim senhor. Então o Silvinho tem responsabilidade sim, já pelo que está acontecendo no Corinthians agora, assim como tem muito mais responsabilidade os dirigentes do Corinthians que o contrataram. Vai mandar embora agora? Olha, é complicado, certamente não vai ser mandado embora, sabe por quê, gente? Porque ele é amigo. Como ele é amigo, ele vai pedir demissão em algum momento. E quando ele pedir demissão, o Corinthians vai poder
fazer outra contratação, podendo demitir depois, porque por essa regra da CBF, se o cara pede demissão, então o clube ainda tem condição de contratar um outro, podendo demiti-lo depois. É o que vai acontecer em algum momento, né? Quem chegará para o Corinthians é outra história. O Silvinho, o fato é que ele não é técnico para o Corinthians, como outros também aí que estavam na lista. Aliás, os caras não entendem nada, gente. Quando era para contratar o técnico, os nomes que estavam na lista mostravam que os caras realmente não entendem nada. É muita gente burra na gestão do Corinthians hoje, é muita gente burra, incapaz na direção do Corinthians hoje. E o Corinthians, assim como o Cruzeiro, é um tipo de clube hoje, gente, nesse momento, que coloca problemas, desafios gigantescos para aqueles que querem ser os seus gestores. Se o cara não for muito bom, ele não pode ser dirigente do Corinthians. A equipe do Corinthians, ela coloca desafios e problemas hoje para o seu gestor, no caso, para o seu técnico, para a sua comissão técnica, gigantescos. Se o cara não for muito bom, ele não pode ser técnico do Corinthians. Não pode ser. Ok? Então não dá para aceitar, por exemplo, o que está sendo feito no Corinthians a partir de agora, até agora pelo Silvinho, nesse pouco tempo que ele está presente aí na equipe, né? A gente viu no jogo de ontem, olhando um pouco para o campo, o time não aperta a saída. Isso é orientação, gente. É orientação. E por que o Silvinho dá essa orientação para os seus jogadores? Porque ele é medroso. O time não aperta a saída. A percepção do time é de que o jogo tem que acontecer sobretudo no seu campo de defesa, tem que suportar a pressão. Se pintar uma bola, a gente vai pro contragolpe, a gente vai talvez uma bola parada, enfim, não aperta a saída de bola do adversário. Ele é incapaz de mudar a equipe. Quando ele vê, por exemplo, ali, mais de 60 minutos de jogo, com a equipe praticamente perdida em campo, ele não foi capaz de dar uma orientação. A equipe vem do vestiário, pior ainda, muito pior. E aí tem as bobagens do Luan de falso 9, a presença de novo do Léo Natel, né? Aí vem aquela coisa, né? Outra narrativa falsa. O Corinthians não tem elenco, é mentira. É mentira, o Corinthians tem elenco sim. Tem elenco para fazer uma campanha muito melhor. Né? É que tem que limpar o elenco, tem que chamar um bom técnico para fazer esses caras trabalhar também. Né? Não tem elenco sim. O Corinthians precisa de um 9. Será que o Cauê não pode ser construído como 9? Será que não pode mesmo? Você acha, por exemplo, que se o Cauê hoje fosse para uma equipe diferente, você acha que ele não poderia jogar melhor? De repente, poderia. Outra coisa aí que já está acontecendo, que o torcedor, nesse momento de desespero, de escuridão, começa a postar nas mágicas, né? Ah, então vamos fazer uma... Por que não, né? Fazer uma troca ali com o Inter. Traz o Thiago Galhardo, manda o Bruno Mendes e tal. O Thiago Galhardo é reserva no Inter, gente. É um jogador que... é só decepção. Entra nas redes sociais dos torcedores do Inter que você vai ver, por exemplo, o que a maioria deles pensa sobre o Galhardo. É esse jogador que vocês querem pro Corinthians? É um outro jogador? É do nível dos que já estão no Corinthians hoje. Do nível. Ah, então vamos trazer o Guerreiro. O Guerreiro tem quase 40 anos, gente. E aí aquela coisa de olhar pro passado também tá errado. A capacidade, essa maneira de olhar pro passado, procurar uma solução no passado, diz muito sobre a incapacidade de olhar para o presente, para o futuro. O Guerreiro foi muito interessante há muito tempo atrás. Vocês se lembram como o Guerreiro saiu do Corinthians? Vocês se lembram de como ele foi até ingrato com o Corinthians? Ele tentou fazer a mesma coisa com o Inter recentemente. Ele ficou 50 anos na enfermaria com o Inter pagando o salário dele. Assim que ele se recuperou, o que ele quis fazer? Rescisão de contrato. Não quis devolver nada pro Inter. É esse jogador que vocês querem no Corinthians? É ele mesmo? Ok. O que o campo diz do Guerreiro? Porque o campo tem que falar alguma coisa do cara pra gente falar se ele pode ser ou não contratado. O campo não diz nada sobre o Guerreiro, gente. Porque ele não joga. Não dá pra saber como ele tá jogando porque ele não joga. Vamos pensar o seguinte aqui. Vocês gostam de olhar pro passado. Deu certo a experiência com o Jô, mas ele ainda era jovem. Se o Jô estivesse hoje em outra equipe aí, não tivesse chegado para o Corinthians, estivesse lá no mundo árabe agora, lá na China, lá no inferno, vocês não estariam agora clamando pelo Jô? Estariam. Pense nisso. E olha o que o Jô está fazendo no Corinthians. O Guerreiro pode ser um outro Jô. Pense nisso. Então agora, por que vem esse desespero do torcedor? Porque o torcedor realmente está perdido. O torcedor tem o direito sim de estar perdido. Quem não tem o direito é a comissão técnica do Corinthians, é a gestão do Corinthians. E eles estão piores, estão bem mais perdidos do que o torcedor do Corinthians. Desse jeito, gente, a Série B tá sinalizando ali, tá sinalizando, né? O precipício tá chamando também, né? Então, ou a coisa muda muito no Corinthians, ou o Corinthians certamente vai flertar mesmo com o rebaixamento para a Série B do futebol brasileiro. É isso.